Venho hoje à tribuna, presidente, senador Paulo Paim, fazer um breve relato dos compromissos que tivemos aqui em Brasília, tanto da Flecha Ribeiro, semana... Me permite só cumprimentar a sempre constituinte Moema Santiago, que estava falando com você. Ela foi uma grande constituinte, viu? Nós estivemos juntos lá e faço essa pequena homenagem a você. Parabéns pela tua história, a tua vida, que engrandece esse parlamento por estar nos visitando hoje. Homenagem merecida, deputado Paulo Paim. Vote sempre, deputada Moema Santiago. Como eu dizia, fazer um relato das nossas atividades ao longo da semana que passou e desta, que são resultado de lutas travadas já há algum tempo e que nos dá uma indicação de um horizonte com melhoras naqueles pleitos que dizem respeito ao Estado do Pará. Na semana passada, tivemos a votação do relatório, do relatório da medida provisória 756, que eu tive a honra de presidir, e o relator, deputado Priante, e da 758, que presidida pelo deputado Paulo Rocha, com o relator, o deputado Zé Reinaldo. Então, como eu dizia, na medida provisória 756, nós alteramos, nas duas, os limites das áreas de conservação ambiental, todas elas no território paraense. Me refiro ao Parque Nacional do Rio Novo, da Floresta Nacional do Jamanchim, da Área de Proteção Ambiental do Jamanchim, do Parque Nacional do Jamanchim e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós. Todas essas áreas vinham sendo alvo de conflitos há mais de uma década, em razão de terem surgido a bel prazer de gestores que, sem razoabilidade técnica e estudos, criam as áreas sem levar em consideração a configuração e o ordenamento territorial no meu Estado. Como ainda irei tratar de outros temas neste meu pronunciamento, vou direto ao resultado das comissões mistas. Aprovado por ampla maioria, o relatório da medida provisória 756, em seu artigo 13, revogou o decreto de 13 de fevereiro de 2006, que cria a Floresta Nacional do Jamanchim no município de Novo Progresso. E aí eu quero mandar aqui um abraço a todos os amigos lá de Novo Progresso, de Castelo do Som, de Cachoeira da Serra, que estão de Moraes de Almeida, que foram atingidos pela homologação dessas áreas de preservação. Não somos contra, apenas elas devem ser homologadas depois de ter sido feito um estudo das pessoas que lá se encontram e que foram levadas para lá há 30, 40 anos num programa de governo. É o famoso Terras Sem Homens para Homens Sem Terras. E depois, de forma, como eu disse, sem estudos mais aprofundados, se homologa uma área de preservação, de conservação, sem dar solução para aqueles milhares de brasileiros paraenses que lá se encontram. O texto revoga ainda o decreto de 20 de maio de 2005, que dispõe sobre a criação da reserva biológica nascentes da Serra do Cachimbo. Além de tornar nulo os referidos decretos, o relatório acatou integralmente a maioria das emendas apresentadas na comissão. E aqui, senador Paim, eu quero fazer um registro e agradecer a forma como o Ministério de Meio Ambiente, o ministro Zequinha Sarney, o IBAMA, o ICMBio, fez
uma discussão com os membros da medida provisória que teve como interlocução a Casa Civil. E chegamos ao relatório que, com certeza absoluta, é um relatório de consenso e que vamos resolver, com certeza, os problemas que lá estão ocasionando para as pessoas que, através do seu trabalho, fazem com dignidade o sustento das suas famílias, para que possam ter tranquilidade de se manterem legalizados nas terras que hoje ocupam. De nossa autoria, as emendas número 1 e 2 foram inseridas no texto final. Objetivamente, essas emendas: a. Suprimem a ampliação do Parque Nacional do Rio Novo, que avança em 438.768 hectares, na área que era da Flona Jamanchim. Ou seja, a questão da desafetação da área do Parque Nacional do Jamanchim, na 756 da Flona do Jamanchim, ao fazer aquela desafetação, transformaram o que era uma flona num parque nacional que tem restrição total para utilização. Então, nós, através dessa emenda, nós mantivemos esta área de 438 como flona, que já era. B. Suprime o avanço da área de proteção ambiental de 237 mil hectares sobre uma área que até então estava fora de qualquer unidade de conservação, preservando assim a área utilizada para a produção. O que aconteceu? Quando veio a medida provisória, esses 237 mil hectares, ele era de área branca, ou seja, área sem restrição à produção. E, novamente, para atender a desafetação, transformaram esta área branca em flona. E no parecer que foi aprovado, pelas emendas que nós apresentamos, volta a ser área branca, ou seja, mantém o que já era. Não vamos dificultar mais ainda para aquelas pessoas que estão lá buscando a solução para as suas dificuldades. C. Promove ajuste na área recategorizada da Flona, aumentando a unidade de 312 mil para 486 mil hectares. D. Altera a categoria da unidade de conservação, reserva biológica da Serra do Cachimbo, para Parque Nacional Nascente da Serra do Cachimbo e área de proteção ambiental Vale do 15. Também conseguimos aprovar o relatório da 758, já me referi. Em suma, a redação final aprovada pela comissão suprime o avanço do Parque Nacional do Jamanchim. É importante isso, porque, repito, pela desafetação de 800 hectares para poder tornar viável a ferrovia, a Ferrogrão, foi criado mais 52, de todos os 52 mil hectares, de Parque Nacional numa área que é área de polígono de garimpo, de exploração mineral, que tinha sido lá em 2006 compensadas por o aumento do Parque Nacional mais acima. Então, a emenda faz com que a expansão desta, que é uma das áreas de conservação de maior restrição, transformada em parque, inviabilizaria o conhecimento e o aproveitamento econômico de riquezas minerais e causar relevantes perdas econômicas ao Estado e às populações locais. O parque afetaria 156 processos de direitos minerários na província aurífera do Tapajós, área de grande potencial produtivo e que pode ser ela um catalisador para o desenvolvimento regional. Então, na semana passada, tivemos a aprovação dos relatórios da medida provisória 756 e da medida provisória 758, que resolveu, espero, os problemas daqueles brasileiros e paraenses que lá se encontram, tanto na Flona do Jamanchim como do Parque Nacional do Jamanchim. Repito, de novo progresso,
de Castelo do Sonho, Cachoeira da Serra, com relação à Flona, Moraes de Almeida e Itaituba, com relação ao Parque Nacional do Jamanchim. Nesta semana, ontem, nós tivemos, e eu quero destacar no meu pronunciamento, a primeira reunião do Grupo de Trabalho do Controle Florestal do Estado do Pará, no Ministério de Meio Ambiente. Sugeri, ainda no ano que passou, ao ministro Zequinha Sarney, que nós criássemos esse referido grupo para que pudéssemos, em conjunto, fazer um consenso entre os órgãos ambientais, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio e o setor produtivo do meu estado, do estado do Pará, do setor produtivo de base florestal, que tem litígios enormes que podem ser e serão solucionados apenas com essa interlocução através do grupo de trabalho. E quero aqui agradecer mais uma vez ao ministro Zequinha Sarney, que criou o grupo, esse grupo que foi instalado ontem, pela portaria 393, de 31 de agosto de 2016, do ano passado. O grupo de trabalho representa um importante passo para que os órgãos ambientais federais e estaduais tenham uma atuação de fato integrada, gerando maior segurança jurídica ao segmento florestal, de forma a incentivar o seu fortalecimento e que sua atuação seja pautada na legalidade e no desenvolvimento sustentável. Sob a presidência do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, Dr. Marcelo Cruz, a reunião foi bastante produtiva. Participaram dessa reunião, além do secretário executivo, Dr. Marcelo Cruz, a presidente do IBAMA, doutora Sueli Araújo, o secretário adjunto da SEDEME, que é a Secretaria de Desenvolvimento, Mineração e Energia do Pará, doutor Eduardo Leão, a diretora de Gestão Florestal da Secretaria de Meio Ambiente do Pará, doutora Gabriela Rodrigues, servidores do Ministério de Meio Ambiente, do Serviço Florestal Brasileiro, ICMBio, e representantes do IMAZON, da Associação dos Engenheiros Florestais do Pará e do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal. São muitos os participantes que não quero aqui me estender em citar aqueles todos que participaram dessa primeira reunião do grupo de trabalho e agradecer a forma como foi conduzida a reunião pelo doutor Marcelo Cruz, que a presidiu. Como primeiro encaminhamento, o grupo de trabalho decidiu instituir 2 grupos técnicos. Mas antes, para corrigir uma falha, diria até nossa, da composição do grupo, nós solicitamos ao Ministério do Meio Ambiente que fosse incluído em todos esses representantes dos diversos setores do grupo de trabalho, 2 representantes do setor produtivo, a FIEPA e a IMEX. E o doutor Marcelo Cruz aqueceu, eles serão convidados para que não seja necessário reformar a portaria para todas as reuniões, tanto do grupo de trabalho quanto dos grupos técnicos que vou me referir agora, que foram criados durante a reunião. O primeiro grupo técnico deverá tratar da integração do Sistema Nacional de Controle de Origem e dos Produtos Florestais, SINAFLOR, que é utilizado pelos agentes do IBAMA com o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais, SISFLOR, que baliza a atuação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Os 2 precisam conversar entre si, terem as mesmas instruções normativas, que com isso, tenho certeza absoluta, nós vamos pacificar os conflitos existentes entre o IBAMA e a SEMA e o setor produtivo da indústria de base florestal no estado do Pará. De acordo com os empresários do setor, a situação de desalinho
tem gerado situação de instabilidade e insegurança. Na ocasião, o representante do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal, Murilo Araújo, citou como exemplo, um exemplo muito simples inclusive de ser resolvido, a falta de padronização das nomenclaturas para o registro de produtos florestais. Essa situação de descompasso atinge o setor que fica sem saber a quem e de qual forma se reportar. Em consequência, as empresas estão sendo penalizadas com a autuação e até mesmo embargo de suas atividades. Já o segundo grupo técnico ficará responsável pela revisão do SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Este grupo irá analisar e propor a reformulação das normativas que rege a atividade florestal como forma de aprimorá-las. Será fundamental essa revisão conjunta do Ministério de Meio Ambiente e Governo do Estado do Pará e setor produtivo. Além dos dois grupos técnicos, o grupo de trabalho do controle florestal será composto por uma instância deliberativa, que é, vamos dizer assim, o plenário de todos, com a participação de todos os órgãos e representantes dos diversos setores que fazem parte da portaria do Ministério do Meio Ambiente. Será composto por uma instância deliberativa que deverá se reunir trimestralmente para dar andamento aos trabalhos de aprimoramento da legislação ambiental, dos procedimentos legais e as formas de atuação adotadas pelos órgãos de meio ambiente. Estou convicto que este grupo de trabalho, sugerido por nós para dirimir os problemas florestais no Estado do Pará, servirá de piloto ao setor de base florestal. Ao acatar o nosso pedido, o ministro do Meio Ambiente, deputado Zequinha Sarney, fez um ato da mais alta relevância, que surtirá, em consequência, perenes para o fortalecimento do setor florestal e, o mais importante, para a exploração florestal sustentável e a redução do desmatamento ilegal na Amazônia. É importante, senador Paim, assinalar que as três casas legislativas, tanto a Assembleia Legislativa do meu Estado, quanto a Câmara Federal aqui em Brasília e quanto ao Senado Federal, as três casas legislativas, nos três níveis, eles vão ter assento nesse grupo de trabalho. Ou seja, qualquer necessidade de ajuste na legislação, através dos representantes do Senado e da Câmara, se for a nível federal, e da Assembleia a nível estadual, poderão encaminhar as propostas legislativas para serem corrigidas. Ontem, nós participamos de uma reunião com o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ministro Diogo Oliveira, para defender junto ao governo temas da mais alta relevância para o meu Estado. Estiveram conosco nesta agenda com o ministro Diogo Oliveira, o senador Paulo Rocha e os deputados federais Beto Faro, Joaquim Passarinho, Júlia Marinho e Zé Geraldo. Fomos tratar de um assunto importante para a Unifespa. A Unifespa é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Apesar do contingenciamento no orçamento deste ano, o ministro Diogo Oliveira nos assegurou que era o pleito que nós estávamos como bancada do Pará levando a ele, que irá liberar a realização de concurso público para o preenchimento de 156 vagas para a Unifespa. Essas vagas são imprescindíveis para que cursos já em andamento nos campi de Rondon do Pará, aí eu quero ler aqui o curso lá em Rondon, em Xinguara, em Santana do Araguaia e São Félix do Xingu. São cursos já, como eu disse, aprovados pelo MEC e implantados, que precisam desses professores e administradores para que eles não sofram solução de continuidade. Medicina veterinária em Xinguara, zootecnia também em Xinguara, engenharia civil
em Santana do Araguaia, jornalismo no Rondon do Pará, letras espanhol no campus de São Félix do Xingu. Na ocasião, entregamos um ofício com a assinatura de quase a totalidade dos parlamentares que compõem a bancada do Pará, que, vale ser dito, teve sua atuação enaltecida por parte do ministro em razão de sua coesão, a bancada do Pará, e unidade para quando os assuntos são em defesa do Estado. Ainda na audiência com o ministro Diogo Oliveira e a nossa bancada, nós defendemos, junto ao ministro, o pedido a respeito das obras de pavimentação nos principais corredores logísticos do Pará, a 155, a 158, lá no sul do meu estado, que liga Santana à Redenção, Redenção a Marabá, e a 163, que foi motivo, inclusive, já me referi aqui na tribuna, de matérias permanentes dos jornais a nível nacional, televisivos, pelo problema que teve em 170 quilômetros, que é o que falta ser pavimentado, por ser uma via de escoamento hoje utilizada pelo escoamento da safra de grãos do norte do Mato Grosso, problema de impedimento de tráfego, né, por atoleiros, e que quilômetros de fila de carretas e bitrens que não podiam passar para escoar a safra, tanto em Miritituba, quanto em Santarém ou Santarenzinho. Essas três rodovias estão a 155 e 158, o edital para as obras que são necessárias fazer, não só de nova pista, como também das pontes que serão substituídas, hoje chamadas pelos amigos lá da região do Sul e Sudeste. Eu quero aqui também deixar registrado, senador Paim, da mesma forma que a bancada do Pará, independente de questão partidária ou ideológica, fomos em conjunto ao ministro Diogo fazer os pleitos do Estado e tivemos o atendimento por parte dele, assim fizeram os prefeitos lá da região de Santana, de Santa Maria das Barreiras, de Redenção, de Marabá, também fizeram em conjunto grupos, inclusive nas mídias sociais, defendendo a regularização dos trechos da 155 e da 158, com a participação dos prefeitos, dos vice-prefeitos, dos vereadores e dos empresários, produtores rurais. E essa mobilização deles já teve o sucesso de ter a 155 e a 158 com os editais colocados já para disputa no Diário Oficial. E a 163, como eu disse, faltando 170 quilômetros para sua conclusão. E é importante que se diga que essa rodovia 163, ela teve o primeiro trecho dela inaugurado em 1976. Nós estamos falando aqui de 40 anos. 40 anos e ela não foi concluída até hoje. Repito, faltam 170 quilômetros. Tive numa oportunidade com o presidente Temer e disse a ele que ele poderá ser o presidente que passará para a história ao inaugurar a BR-163 totalmente asfaltada. Basta que façam 85 quilômetros este ano e 85 quilômetros no ano que vem. Também, então, nessa ocasião, pedimos ao ministro a suplementação do orçamento do DENIT, que foi solicitada à bancada pelo diretor-geral do DENIT, Dr. Waldo Casemiro, como forma de dar celeridade às obras de pavimentação. Em reuniões anteriores, nos foi dito
repito, pelo diretor-geral do DENIT, Dr. Walter Casemiro, que seriam necessários mais entre 200 e 300 milhões de reais para agilizar o andamento das obras nessas rodovias, que são importantes não para o Pará, mas para o Brasil. Saímos da reunião com o apoio do ministro para que, junto com o Ministério dos Transportes, ele possa fazer a suplementação dos orçamentos do DENIT. E assim as nossas estradas, que se encontram num estado lastimável, recebam o tratamento adequado, trazendo benefício ao Pará e a toda a região Amazônia. Eu quero, presidente Paulo Paim, estou aqui com o ofício que foi entregue ao ministro Diogo. Quero pedir a Vossa Excelência que faça incluir nos anais do Senado, porque é uma prova que, se nós nos juntarmos como representantes do nosso Estado e dos paraenses, na Câmara Federal e do nosso Estado, no Senado, nós vamos conseguir avançar significativamente nos pleitos para melhorar o Estado do Pará. Eu pediria a Vossa Excelência que fizesse constar o ofício com as assinaturas dos parlamentares nos anais do Senado. E, por último, agradecendo desde já... Vossa Excelência será atendido da forma regimental. Agradeço, senador Paulo Paim. E, por último, já agradecendo a Vossa Excelência por ter sido generoso no tempo desse senador usar da tribuna. Peço a Vossa Excelência que acate o requerimento que faço. Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, que seja consignado nos anais do Senado voto de aplauso ao município de Acará, que completa, no dia de hoje, 142 anos de existência. Requeiro, ademais, que o voto de aplauso seja levado ao conhecimento das seguintes autoridades: da prefeita Amanda Oliveira e Silva, do vice-prefeito Ionaldo Oliveira Damasceno e dos vereadores da Câmara Municipal do Acará. O município do Acará tem pouco mais de 54 mil habitantes. É um importante município do Nordeste do meu estado. Homônima do rio que banha a cidade, Acará tem sua economia centrada basicamente na produção de itens agropastoris, como o dendê, pimenta do reino, produtos granjeiros, cupuaçu, com destaque para a mandioca. É o maior produtor de mandioca do Brasil. Tem uma produção média de 600 mil toneladas por ano e é responsável por 2,3% de toda a produção nacional. Terra de grandes figuras da história paraense, como João Batista Gonçalves Campos, o famoso Cônego Batista Campos, que articulou o movimento revolucionário da cabanagem no século XIX, Felipe Patrone, jornalista e fundador do primeiro jornal da região amazônica, O Paraense. Acará é reconhecida por sua gente lutadora e deveras acolhedora. Faço também solicitação a Vossa Excelência que eu deixo de ler a justificativa do voto de aplauso, mas peço que seja inserido nos anais. Agradeço a Vossa Excelência e quero terminar o nosso pronunciamento deixando um abraço a todos os amigos e amigas do meu estado do Pará. Defesa do Pará, isso nós fazemos. Muito obrigado.